Bom dia pessoal, tudo bom? Bem-vindo de novo aqui no canal, Desvendando Sonhos e muito mais além. Queria deixar seu like positivo agora no começo do vídeo, quem não se inscrever no canal e quem deseja mais informações, entre em contato conosco através de e-mail autor.marlon.camarada@gmail.com. Então hoje eu vou falar sobre o coma quando você tem Covid, coronavírus. Estatisticamente falando, estatisticamente, tá aí na internet, pode procurar, o índice aí de contaminação é em torno de 10 a 12%, estou falando com relação ao Brasil. Das pessoas que estão contaminadas, 80% são assintomáticas, 15% são em estado de atenção, estado grave, que pode parar numa enfermaria, e 5% final são as pessoas que são gravíssimas, que vão parar na UTI, como foi o meu caso. Por incrível que pareça, eu fui avisado que ia passar meu aniversário quietinho, mas eu não sabia que eu ia pegar o coronavírus bem agora no mês de agosto, no Dia dos Pais, quando teve a primeira grande saída. O assunto é sério. Eu desde criança, quando eu era criança, tive broncopneumonia, bronquite, ou seja, meus pulmões sempre estavam ali presentes de uma maneira bem mais delicada. Para quem não sabe, pulmões tem a ver com anjo da guarda, um anjo guardião, um santo protetor, um mentor espiritual, orixá, arcanjo, como você queira falar. Todo problema que tem com o pulmão, verifique seu anjo da guarda, chama seu anjo da guarda e acende uma vela para ele, faça oração para ele e entenda que você e ele tem que estar em sintonia, principalmente para quem é médium atuante, então médium ativo que mexe com guias e mentores espirituais. Então, voltando a falar aqui para não divagar muito, eu tive essa fatalidade, eu fiquei surpreso porque enquanto o Márcio teve um processo bem típico e característico, ou seja, diarreia, perda do olfato, perda do paladar, dor de cabeça, dores no corpo como se fosse uma dengue. Eu não tive nada disso e assim que ele saiu do hospital, eu logo em seguida entrei e a doença explodiu dentro de mim. Então é seríssimo esse processo porque você tem que correr para o hospital. E o que valida, o que lauda mesmo é a tomografia, que vai mostrar se o teu pulmão aí como é que ele chama, de vitrificado, né? Meu pulmão parecia aí uma couve-flor bem horrível. Eu fiquei com 75% do pulmão comprometido, até que chegou uma hora que a saturação estava baixíssima. Eu já entrei em processo de coma logo em seguida, mas o meu processo de saída de coma foi muito importante, foi muito rápido. E que vocês percebam que quando a pessoa chega em processo de intubação, de entrar em coma induzido, ela ao mesmo tempo ela tá lá, ela tá aqui, ela não tá morta fisicamente, mas ela já está, no meu caso, já estava no mundo espiritual e no mundo astral. E ali, naquele processo, é feita uma limpeza astral, uma limpeza dos sentimentos. Eu vivenciei tudo isso e eu queria agora dividir com vocês. Foi passado no grupo de oração que a gente fez, no grupo de estudos, perdão, sobre as colônias espirituais. Então, naquele processo que a pessoa está ali com o coronavírus, 90% das pessoas, eu estou falando tudo do ponto de vista espiritual, 90% das pessoas que estão ali em estado grave ou vão desencarnar, são casos que já estavam premeditados, são casos que já estavam previstos. 10% é comportamento suicida. O que é comportamento suicida? Você é jovem, você é velho e fala, eu não vou pegar, eu não acredito. Você é negacionista e você vai e pega e aí você vem a desencarnar. Então nesse processo que eu tive, que eu já tinha sido avisado que eu ia passar meu aniversário dessa maneira, é importantíssimo continuar com as orações, porque a vivência espiritual transcendental que eu tive é que eu estava ali e o meu processo de ir ou não para o mundo espiritual definitivamente foi de acordo com as orações que eu recebi. Só tenho que agradecer, foram milhares de orações, milhares mesmo. Eu passei um bom tempo aí agradecendo todo mundo pessoalmente. E pessoalmente por telefone, WhatsApp, por mensagem de voz. E quando você tá lá em coma, porque o que é o coma também do ponto de vista espiritual? O coma é quando vem a pessoa, ela já cumpriu todo o karma dela, meu karma tinha sido todo cumprido, minha missão com 44 anos, há 3 anos atrás, e ela tem que esperar os demais. Então ela já cumpriu
e ela tem que esperar os demais ainda tem karma a cumprir com essa pessoa. Então ela entra em coma. Por que ela entra em coma? Porque ela não pode pecar mais, ela não pode contrair mais karmas negativos, então ela vai ficar ali paradinha, enquanto todo mundo em volta dela vai continuar vivendo. E quando a gente está em coma, você escuta o que está acontecendo, você tem vivências transcendentais e espirituais. Eu fui para outra dimensão também. Então é importantíssimo quem está em casa ter um comportamento, não alegre, mas um comportamento otimista e sereno. De cada 3 que vão parar na UTI, pelo que eu percebi lá, somente 1 volta porque 2 ficam muito agitados, e o próprio pessoal comentou, e eu estava bastante sereno. Então mesmo que você vive nesse momento negacionista, mesmo que você esteja passando aí por essa situação de pandemia, que graças a Deus a gente percebe pela curva, já está numa curva final, depois de um imenso platô, pratique agora em casa a serenidade, o controle da ansiedade, desvincule, se desligue do mundo que nós vivemos, porque se por acaso, a gente não sabe como é o nosso caso, se por acaso você for pego por uma surpresa aí e foi parar no hospital, o seu corpo já vai entender o que é estar em repouso. E também o processo de volta, que o meu foi bastante rápido, o processo de volta nada mais é do que as orações. Então se você e a família continuam orando para quem está entubado, para quem está com coronavírus, e se você também, se você está com coronavírus e vai só para a enfermaria, desligue todo mundo, todas as enfermarias são isoladas, e faça bastante oração. E não precisa nem fazer oração, tem as mandalas também, que você tem a mandala de cura do coronavírus, que eu recebi uma semana antes de ir parar no hospital e serviu bastante para mim. Quando eu voltei do processo de coma, da intubação e tudo isso, eu não conseguia orar, porque a gente estava bastante, eles dão até psicotrópicos pra gente, e eu estava com a mente bastante confusa, mas eu conseguia visualizar a mandala aí de cura do coronavírus. Então não é brincadeira, eu cumpri todos os protocolos, foi uma fatalidade que aconteceu, uma fatalidade, mas por esse tempo já estava prevista, premeditada, mas nós temos que ter controle. E parece que está vindo uma segunda onda aí de contaminação que já está percebendo na Europa. Isso é muito importante tomar cuidado, porque essa segunda onda que está vindo de contaminação não precisa entrar em pânico, mas ela já não é uma onda kármica, e sim um processo de lei de causa e efeito da humanidade que simplesmente não soube respeitar e ainda usou o coronavírus como moeda de troca. Mas isso a gente vai falar num outro vídeo chamado Reinfecção, tá bom? Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo aqui no canal.